Olá, gente! Começando mais um programa Conversa de Preta aqui no nosso canal da Cidadania. A TV Quirimurê, a TV que a gente se vê. Pois é, hoje é sábado, véspera de São João. Pois é, essa festa maravilhosa que a gente gosta, é muita canjica, é muito amendoim, é muito licor. Eu amo São João, amo demais. E o Conversa de Preta não pode parar, né? Porque a gente tem muitas histórias bonitas para contar e a gente conta também no São João, tá certo? E hoje eu tô recebendo aqui uma maravilhosa. Todas são maravilhosas, essa também é maravilhosa. O nome dela é Romilza Medrado. Ela é nascida em Mucugê, Bahia, na Chapada Diamantina, onde essa mulher nasce. Sacerdotisa da Umbanda, administradora por formação, aposentada do Estado, fundadora e dirigente do NASPEC. Vamos saber o que é NASPEC daqui a pouco. A história dela é o seguinte: muito jovem, ela foi conduzida pela espiritualidade a trabalhar com caridade. De imediato, ela ingressou para ajudar quem precisasse de forma como podia. Surgiu o despertar no meio dessa busca com a chegada de uma menina vinda do interior com câncer para se hospedar na casa dela. E logo essa criança foi internada. Fazendo visitas nos hospitais com sua mãe, descobre a triste realidade de quem era do interior. Daí em diante, o seu foco era ajudar essas pessoas, principalmente as pessoas com câncer, até consolidar o trabalho direcionado a pacientes, né, com essa doença dos 416 municípios baianos. Que luta, hein, gente? Uma grande luta foi consolidar o estudo, o trabalho e a espiritualidade. Mulheres, né, sabe como é que é a gente. Mas tudo era muito válido e continua sendo válido, não é isso, Iá? Muito, muito válido. Prazer receber a senhora aqui Prazer, no Conversa de Preta. Quero saber muito sobre sua história, né? Porque às vezes a gente tá por esse mundão afora fazendo um monte de coisa e achando que essas coisas não têm importância. Isso. Né? E a senhora vem de Mucugê, desse espaço sagrado que Mucugê, na Chapada Diamantina. Pois é, né? A gente já vem num solo mágico daquele. Como é nascer em Mucugê? Conta pra gente. Nascer em Mucugê é tudo de bom, é um espaço onde você se reconhece, é um espaço onde você tem um convívio com um campo de força, campos de forças Sim. maravilhosos, né? Dizem que lá já foi mar, então nós temos de tudo, as montanhas e a aparição de uma série de características, enfim, é uma natureza pura, grande, forte. E eu acho que faz com que a gente se renove, Quando eu estou lá é um mundo, mas aqui tem um coração batendo. Sim. Que precisa abrigar, acolher pessoas, que precisa, além do NASPEC, o trabalho do terreiro, então... Muitas coisas. Muito. E como é que a senhora se descobre? Como é que a senhora recebe essa missão de trabalhar, né, com a espiritualidade dentro da linha da Umbanda? Em que momento a senhora herda ou a senhora recebe, né? Na realidade, a espiritualidade, os meus ancestrais, eles, 3 pretos velhos, praticamente me criaram, me conduziram, porque eu tinha muita vontade de conhecer como era uma outra mulher, como seria uma outra mulher encarnada, Sim. porque deles eu só sentia a maravilha e o privilégio do convívio, né? Muito. A confiança do que eles transmitiam desde muito pequenininha. Mas eu queria um convívio com uma pessoa e eu acho que eles confabularam e me fizeram conhecer Mãe Rivete. Sim. Mãe Rivete, uma candomblessista, uma mulher forte, uma mulher bonita, uma mulher guerreira, que ela me ensinou muita coisa. Ela ensinou que a água do córrego que tira desnecessária não gera mais vidas, porque vocês tiraram tanto. Se pegava um galho a mais de planta, de erva, ela dizia, eu só precisava de poucas folhas. Olha. Porque vocês arrancaram o que leva tanto tempo? Sim. Então, uma mulher que ensinou valores que não está nos livros, ensinou no dia a dia, na prática, ela não sabia fazer um ó com um copo, mas tinha uma riqueza, né, de sabedorias que culminava com a parte religiosa do candomblé e a parte social. Sim. Ela nos ensinava a enxergar o outro, o ser humano enxergando o outro ser humano. O homem que estava bêbado na rua, a menina que a família não aceitava mais porque, né, estava grávida ou levou alguma vida que não era de concordância da família, coisas daquela época. Sim.
Então a gente percebe que quando a gente tem quase 70 anos, a gente fala, as pessoas hoje talvez não compreendam essas falas, mas a verdade é que essas coisas aconteciam. E em algumas famílias ainda acontece, né? Aqueles que estão na rua, às vezes tem família, e família que teria talvez condição de se mobilizar com uma sociedade. Sim. E essa mulher não nos deixava passar batido. Ela sabia, ela dizia, eu não posso fazer certas coisas porque esses eguns velhos aí o tempo inteiro. Mas eu disse a ela, eu quero viver essa vida, essa experiência aqui. E vivi até a morte dela, que foi uma grande mãe, uma grande contribuidora, colaboradora para a minha formação como uma cidadã, como uma pessoa. E eu trouxe isso para o meu sacerdócio. Sim. Agora, dia 18 de fevereiro passado, eu completei 50 anos de sacerdócio. Nossa, então é uma vida. Uma vida, mas uma vida que todo dia ensina a gente. Há sempre tempo para você aprender, para você buscar conhecimentos, nos jovens também, não só nos idosos, nos ditos sábios, né? Muitas vezes a gente passa tanto tempo que a gente esquece de enxergar, fica no passado, não vê o presente, quanta coisa boa que aparece. E eu acredito, sim, em religião, principalmente nós de matriz africana, eu acredito muito que a gente tem sim que comungar religião com ações sociais, ações que façam dos seus templos, dos seus ilês, das suas casas, das suas tendas, um verdadeiro quilombismo, aquele espaço onde todos são vistos, todos são enxergados, onde as pessoas tenham a chance de ouvir, de aprender alguma coisa de verdade. Eu acredito nisso. Que lindo, é verdade. Também acredito. E isso é o Umbanda, né? Isso é o Candomblé que nos ensina, né? Essa sua fala com tanta firmeza, com tanta seriedade, com tanta pé no chão, né? Sim. Isso realmente é algo construído. Aí a senhora adentra nesse mundo da sua espiritualidade, vai seguindo o chamado, vai cumprindo a sua missão, né? Porque é uma missão, né? Que foi te entregue, né? Então, e aí se descobre também cuidando de pessoas que vêm do interior, né? Passando por essa saga, que é sair do interior e fazer um tratamento de um câncer, né? Que a pessoa já recebe isso, já é uma dureza. E ainda ter que atravessar todo... E são seres humanos que não têm só o câncer. A missão da casa é câncer. Sim. Então, mas se ele tiver câncer, o paciente e tiver hanseníase, HIV, se tiver problema da saúde mental, a importância é trazer esse paciente com câncer e também cuidar do encaminhamento das outras patologias. Como a senhora começa a ter esse cuidado, né? A senhora traz um pouquinho, que foi com essa história dessa menina, né? Que teve que ser hospedado na sua casa, mas como tudo começa? Tudo começa de verdade, eu tinha 17 anos. Sim. Antes eu visitava, eu ia ver, já comecei, desde os 12. Mas com 17 anos eu assumi uma atitude. Eu vou fazer mais do que visitar e levar lanche. Sim. Eu quero algo mais. E aí, antes mesmo, já começava a levar alguns para casa, alguns para garagem de alguém, né? Então, a gente começa a ver um espaço aqui, outro ali, e você se arvora. E nesse meio, é o que eu digo todos os dias, ninguém anda só. Sim. Não só espiritualmente, como na matéria. Eu nunca caminhei só. Eu posso lhe dizer que eu tenho verdadeiros parceiros, inclusive na minha própria família. Eu sempre tive parceiros neles, minha mãe. Meu pai morreu muito cedo, mas minha mãe e meus irmãos. Eles sempre, no início, eles tinham preocupação e medo. Sim. Pelo que pudesse vir a acontecer. Se morrer uma pessoa, o que você vai fazer? Se alguém denunciar, você vai fazer o quê? Ora, a gente tem que dar um jeito. Na minha cabeça, aquilo era concreto. Se acontecesse um problema, que bom que me falaram sobre isso, então eu vou pensar sobre isso. E eu comecei buscando leis. Bom, eu era muito nova, eu precisava fazer alguma coisa. Eu adorava administração. E vamos fazer o seguinte, vamos dar uma paradinha, porque a gente precisa parar um intervalo para molhar a garganta. Mas a gente já volta já. Oi, gente, voltamos, tá vendo? Foi super rapidinho. Fomos beber uma água e estamos voltando para escutar, ouvir as histórias de mãe Romilza Medrado, né? Essa seriedade que ela fala, né, da forma tranquila, que uma mulher sábia, né, 50 anos, né, 50 dias, né, gente? Então a gente percebe
toda essa sabedoria que vem realmente da ancestralidade, né, Iá? E a gente ter essa capacidade de entender isso e processar isso, isso é muito sábio, né? Eu quero aprender também com a senhora essa postura. E o Conversa de Preta hoje, véspera do São João, gente, a melhor festa do mundo. Só o Nordeste mesmo para fazer uma festa tão animada. Amo o São João. E vocês aqui com a gente, Conversa de Preta, mesmo sendo São João, a gente tem Conversa de Preta, porque a gente não pode parar, não. E ela estava contando pra gente como tudo começou, né? O cuidado dela com essas pessoas. As pessoas que diziam que, mas cuidado, pode morrer alguém, toma cuidado, se você for preso. Sempre tem alguém para sinalizar mesmo, para a gente despertar, né, Iá? Mas é uma forma de amor e é uma forma de alerta. De alerta. E como foi bom, porque você começa justamente a pensar sobre todos os aspectos e buscar ter solução, né, para algumas coisas. E eu me cerquei muito do cuidado. O paciente chegava em como familiar. Eu acreditei na parte humana do seu doente, ter alguém da sua família. Acreditei muito que na parte jurídica nós poderíamos fazer alguns parceiros, como fizemos desde sempre, para nos orientar juridicamente. E eu disse, eu sou um instrumento desse trabalho. Então eu fui estudar administração, fui estudar administração pública municipal, depois hospitalar, fui fazer especialização no terceiro setor, porque o terceiro setor era o meu trabalho, né? Trabalho. Apesar de trabalhar no segundo setor, que eu sou servidora pública aposentada, mas eu entendi que o terceiro setor precisava ser conhecido. O que é esse terceiro setor? O que ele pode trazer para a gente? E como eu cuidava de pessoas doentes, eu disse, eu preciso entender como melhor ajudar essas pessoas. E a gente sempre trazia as religiões diversas dentro da casa, porque eu creio no único Pai. Então, se é um único Pai, nós somos irmãos. Sim, senhora. E se somos irmãos, o paciente é carente com câncer, para mim, a religião que ele tiver. Mas ele tem uma religião. Então, eu me preocupei sempre que tivessem padres, pastores, os babalorixás e alorixás do candomblé, o pessoal do Sexinoe, Rosa Cruz, os espíritas, todos frequentando nossa casa, porque é assim que tem que ser. E nessa caminhada eu descobri que era o professor de yoga, a pessoa da massoterapia, era o técnico de enfermagem que começou chegando, depois o enfermeiro, depois o médico, aí eu descobri cuidados paliativos. Sim. E transformei o NASPEC numa unidade de cuidados paliativos. E aí eu fui na sedução de profissionais outros para compor uma equipe multidisciplinar. Bom, tem médicos de 30 e tantos anos voluntários, temos assistente social que debutou 15 anos essa semana. Sim. Então, assim, é uma beleza você saber, como eu disse no início, nós não caminhamos sozinhos. Nós caminhamos com pessoas boas. E muita gente boa, às vezes, não sabe o quanto ela pode ser mais além do que o seu coração. Sim. Ela pode se doar, ela pode fazer alguma coisa. E com esse trabalho de portas abertas, como até hoje, todos que chegaram até hoje entenderam como cada um é importante num trabalho desse. Não existe o mais, somos todos importantes. Sim. Cada um dentro da sua área. E uma outra coisa que eu digo para eles sorrindo na entrevista, quando chegam para ser voluntários. Você vem para ajudar, mas eu vou te contar uma coisa. Um dia você vai dizer, a senhora tem razão. Você chegou aqui para ajudar, mas você também será ajudado. Porque eu tenho certeza que o fortalecimento que você ganha aqui, você leva para a sua vida. Você leva para a sua casa, você leva para seus sonhos, para a sua missão profissional, para tudo. E é verdade, quando a gente faz o bem transforma a gente, né? Ajuda a gente, né? Ajuda. Verdade. NASPEC, o que significa? Núcleo Assistencial para Pessoas com Câncer. Com câncer. Esse núcleo, ele nasce, né, a partir dessa história que a senhora já contou, mas como as pessoas, a primeira pessoa entrou em contato, como a senhora assim diz, rapaz, agora eu vou ter que ajudar. Me ligaram. Não, assim, como eu ia nos hospitais, eu carregava, o paciente está de alta do hospital. A senhora pegava e levava? Não tinha para onde ir. E eu só sabia os lugares que atendiam, mas naquela época era muito mais restrito, né? Então,
o grande foco foi Aristídes Maltês. O Aristídes Maltês sempre foi. Porta do Aristídes, você tem um campo vasto. O que não o falta. estado inteiro, Sim. né, drenando para ali. E outras, com o tempo, o trabalho, os motoristas de ambulância dos municípios, um falava para o outro que o NASPEC existia. Naquela época não tinha rede social, não tinha o seu conversa de preta. Conversa de preta, não tinha nada não tinha disso. Instagram, não tinha Instagram, no WhatsApp, não tinha nada. Spotify, não tinha nada. Então, os motoristas, rapaz, eu tô com uma paciente, não sei para onde levar, e é amanhã, não sei o que, vá no NASPEC, vá em tal lugar, procure Dona Romilza. Meu nome era falado. Então, os motoristas de ambulância foram grandes parceiros. Sim. Eles talvez não soubessem a importância, mas no momento que ele estava com um problema, e o prefeito não estava ali, o secretário de saúde não estava ali, distância muitas vezes de 800 quilômetros, 700 quilômetros, encontrava um oásis, que era deixar muitas vezes paciente, eles dormiam na ambulância, o motorista esperando para o outro dia levar o paciente. Ou a gente depois aumentou o espaço, já tinha um lugarzinho para o motorista também dormir, enfim. Foi uma história comprida, longa, continua sendo. Continua sendo. Porque 416 municípios. Isso que eu ia perguntar para a senhora. Não é 416 municípios. Todos têm conhecimento do NASPEC, todos mandam pacientes. O que eles não fazem é uma responsabilidade compartilhada. Sim. Porque esse paciente é um paciente em TFD, tratamento fora de domicílio. Sim. Então, o governo federal pactua com o município verba e recurso federal para o tratamento fora de domicílio. Eles vêm para Salvador, ficam conosco e o prefeito se dá por satisfeito. Como é que é isso? Não dizem muito obrigado, manda o paciente. Sim. Como nossa proposta não é brigar com o prefeito, o secretário de saúde e dizer, eu só atendo seu paciente se você fizer uma parceria, uma responsabilidade compartilhada. Muitas vezes, com recursos por exemplo, medicamentos, né? Manutenção também, ajudar na manutenção, na dormida, na alimentação. Pois é, a rede básica tem muita medicação que eles poderiam direcionar, assim como também se atentar para os direitos dos cidadãos, né? A aposentadoria deles, o encaminhamento deles, a questão jurídica, tudo isso fazemos nós de cá e eles lá ficam comodamente. Para você ter uma ideia, hoje nós temos 3 municípios dando alguma contribuição que eu lhe diria. Hoje mesmo fui verificar a contribuição de um município que me manda 30, 20, tantos 30 pacientes mês, não chegaria a 2 dias de um paciente. Eu imagino. Então, é um trabalho árduo, você não pode desistir, não pensa. Quem está com você sabe da luta que nós enfrentamos, mas também sabemos quanto nós somos importantes para essas pessoas. Sim. Porque é a referência, né? As pessoas precisam realmente desses espaços de pessoas como a senhora para poder ter essa ajuda a mais, né? Ajuda a mais, que muitas vezes as pessoas, eu vejo, quando frequentei alguns hospitais também, busca de tratamento, como as pessoas chegavam do interior, às vezes de madrugada, dormia nas marquises para ser atendidos, Deus sabe que horas, para voltar para o interior o tratamento. Então, realmente, eu pedi a Deus, né? Que pudesse dar um acalanto, porque eu não podia ajudar também a fazer mais. E tem mais, o NASPEC não é mais uma casa de apoio, o NASPEC é uma unidade de cuidados paliativos. Porque o câncer é uma doença extremamente devastadora. Infelizmente, mais de 90% do nosso paciente, ele não tem chances muito de cura, mas é de tratamento. Enfim, eles já chegam com um quadro bastante metastático, comprometido, outras consequências clínicas. Então, o cuidado paliativo que ele recebe no NASPEC, inclusive, subsidia a condição desse paciente ir para a unidade de origem dele, de tratamento, e ter condição, porque o próprio tratamento já é de risco, Já é de risco, e é difícil, né? Muito. E vamos fazer mais uma paradinha e a gente já volta, gente. Só mais um minutinho só.
Então, pessoas lindas, Conversa de Preta, hoje aqui na TV Quirimurê, né? Todos os sábados, vocês sabem, né? Hoje eu tô recebendo aqui uma pessoa incrível, que é a mãe Romilza Medrado, né? Vocês ouviram a história dela, uma mulher incrível, porque ter toda essa força para passar para as pessoas, né, que ela recebe dentro do instituto, né, que ela é presidenta, que ela idealizou, nessa força mesmo, esse cuidado está à disposição do outro. Isso realmente só pessoas especiais vindo lá da Chapada Diamantina, de Mucugê e caminhos adentro daquela chapada maravilhosa, para ter esse olhar. Não, são várias pessoas, mas eu tô puxando o saco dela aqui, né, gente? Pelo amor de Deus. Porque eu amo a Chapada. É um lugar especial. É um especial. Eu moro também, tem um cantinho, tem um pedacinho ali dentro daquela chapada, que eu tenho certeza que um dia eu volto para lá para terminar o resto da minha vida por lá. Mãe Romilza, assim, mas eu fiquei muito feliz, e estou muito feliz, né, por estar recebendo a senhora aqui, ouvindo a sua história. Tudo que a senhora vai falando, eu fico me perguntando, como eu posso ser útil, né? Porque a senhora traz isso também, a senhora sinaliza para as pessoas. Como você pode oferecer, já que a gente tem saúde, já que a gente tem capacidade de fazer várias coisas. E eu tenho esse programa aqui que eu acho também que é uma forma de eu mostrar, mas eu acho que eu preciso fazer mais. Então a senhora traz também essa alerta para mim, você precisa fazer mais, entendeu? A senhora falando, eu digo, eu preciso fazer mais. Olha que incrível, né? E aí, ouvindo a sua história, né? Essas histórias, tudo, esse seu cuidado, essa sua disposição, sem recurso do Estado, né? Porque a senhora faz um trabalho que, se a gente fosse realmente dizer isso não é problema meu, isso é problema do Estado, a senhora faz um trabalho do Estado, a senhora é um braço, e que deveria e que deve ter ajuda do Estado, sim. Porque as pessoas comem, as pessoas usam água, as pessoas usam luz, as pessoas precisam de assistência. E não é só cuidar o câncer de qualquer forma, e todo o cuidado que a senhora dá, né? E nessa sua trajetória, assim, desde quando começou aos 17 anos até hoje, teve alguém, um paciente desses que a senhora, que marcou e marca a senhora até hoje, que a senhora possa aqui contar pra gente no Conversa de Preta? Tem. Tem Francisco, teve Francisco. Quando eu recebi a notícia do primeiro de 7 cânceres que eu mesma tive, nós tínhamos um paciente, Francisco, e ele tinha um tumor imenso nas costas. Ele já não tinha quase o corpo normal, bem deformado. E um dia eu, meio chorosa, assim, ainda abalada com a notícia, eu perguntei para ele, Francisco, se você fosse me dizer agora qual é a coisa que você mais queria, uma coisa que você sonhasse muito. Naquele dia eu estava carregada de muita emoção. Sim. E ele disse, eu posso falar? Eu falei, pode. Ele disse, eu queria conhecer morango. Se na sua terra não tem morango, isso faz muitos anos. Sim. Ele falou, não. Aí eu saí do... Era uma garagem que naquela época eu já tinha feito 7 leitos hospitalares, hoje são 80, quase 80 leitos hospitalares. E eu falei para ele, eu falei pro pessoal, vamos ter que arranjar suco de morango, tudo que vocês encontrarem. Doce de morango. Tinha o iogurte, já tinha aquele da caixona assim, branca e tal. E vamos trazer. Ele cheirou, se emocionou muito e agradeceu. Nem teve condições de comer. Sim. Mas aquela troca naquele dia, como eu disse, não foi para ele, foi para nós dois. Foi para mim. E esse menino me marcou muito porque foi um momento difícil onde eu estava. E agora? Eu faço o quê com a minha vida? Uma filha de 6 meses de nascida. Uma situação daquela no NASPEC. E agora eu faço o quê? Francisco, 2 dias depois, foi a óbito. E eu fui começar meu tratamento. Eu falei, eu tenho obrigação moral de lutar. Ele lutou o que pôde. Mas uma coisa me dizia que não era ainda meu momento. Mas aquela força, ele não tem noção que ele me deu com aquele gesto inocente, quase infantil, de um rapaz do interior com o sonho de um morango, né? E aí, nessa caminhada da vida, outros cânceres chegaram e um dia tem uma outra figura que essa está viva. 20 e tantos anos depois, Dejanira, na Chapada Diamantina também, cidade de Wagner. Chegou rebelde, arredia, não queria falar com ninguém. Eu olhei para ela e falei, caramba, eu tô tratando de um câncer. A gente pedindo amor, ganhando e recebendo amor, porque ela tá assim. Eu encostei nela, eu posso falar com você? Ela virou a cara para a parede de tal forma que quase encostou. Aí minha mãe nesse dia entrou,
deixe pra lá. Eu falei, mãe, essa é um desafio pra gente. Bom, ela chama a gente de irmãs, chamava minha mãe de mãe depois, e até hoje é uma figura da família. Nossa. Então, assim, são pessoas, muitos outros, Sim. mas eu vou trazer esses dois porque foram em momentos bem distintos. Francisco logo em seguida partiu de Janeiro até hoje. Lutamos juntas e estamos aqui até hoje. Cada uma contando sua história, fazendo sua história. E é isso. A vida emociona, a vida traz superação. Sim. Né? Superação, ela não tem uma perna. É uma pessoa do interior, é uma pessoa com muito mais dificuldades que eu. E ela dizia, minha irmã, que ela fala assim, você vai conseguir. Eu disse, eu não tenho dúvida, minha irmã, que nós vamos conseguir. E estamos aqui. Então, assim, são histórias Sim. da vida real de pessoas iguais a todas as outras. Com sentimento, com emoção, com necessidades. Nós não recebemos ajuda do governo de nenhuma instância, municipal, estadual nem federal. O que eu não falo com orgulho, é uma vergonha. Sim. Isso. Mas o fato é que nada disso nos desestimula. Eu só peço as pessoas que te ouvem, que acompanham o seu programa, que entrem na rede social do NASPEC, NASPEC Núcleo no Instagram, vejam nossa obra, nosso trabalho, vão lá no Fim de Linha do Engenho Velho de Brotas, descobrir, visitar, conhecer. Dia 13 de julho, não é de junho, julho, temos um forró, sim, onde os pacientes participam, mas também é uma festa de arrecadação de recurso, mas é uma festa verdadeira para as pessoas com banda, com quadrilhas, sim, todos voluntários que trazem os seus valores, suas profissões, a sua forma de agir para nos ajudar a arrecadar recursos para manter essa instituição. Sim, senhora. Então, 13? 13, das 15 às 21 horas. Pronto, gente. Aí, deixa o recado, anota aí e vamos lá, viu? Vamos fazer realmente, dar essa força, né? Porque ouvindo essa história aqui, a gente vê o quanto a gente é importante na vida das pessoas. Sim, e que qualquer contribuição é válida, né? Com certeza. E lá na rede social do NASPEC, as pessoas podem encontrar como nos ajudar. Sim. Hoje, esses dias mesmo, a gente estava pedindo um café, a gente estava pedindo arroz, feijão, macarrão, margarina, mas também tem dias que as pessoas precisam aprender a doar. Sim. Como é que eu pego, seja lá quanto for, vou no mercado, hoje eu vou fazer o bem, e compro o que eu imagino? Não, ligue, pergunte o que é que está precisando. De repente você traz arroz, eu estou precisando de feijão. Já tem bastante arroz, Você traz leite, eu estou precisando, sabe de quê? Eu estou precisando de farinha, eu estou precisando de outras coisas que também, café, o paciente usa muito café, sim, o povo da roça toma café. Gosta do cafezinho. Gosta do açúcar, enfim. Mas estamos lá e tem a conta da internet, da luz, da água, né? Tudo chega. Tem a chave Pix para quem puder ajudar, para quem não quiser contribuir com recursos. Mas pode falar a chave Pix aqui, ó. Fique à vontade. Lá é bom, mas é bom que lá eles entrem na rede social, sim, porque sim, aí sim, fica conhecendo, vendo e resolve, quem sabe, adotar o NASPEC. Sim, sim. Se cada existe também isso, né? Você pode adotar. Como seria adotar? Pode explicar aqui também. Pois é, já pensou você, uma vez por mês, você pensar que R$1, R$2, R$3, que você não consegue pegar um transporte coletivo, mas junto com muitas outras pessoas, manter uma obra dessa, um lugar desse, onde as pessoas não só recebem casa, comida, medicação, mas recebem cuidado real, com profissionais que não nos cobram nada, sim, mas que têm o maior amor e dão a maior qualidade de vida ou sobrevida a essas pessoas. Importante. E é isso, gente. Conversa de Preta termina aqui, né, com essa história de vida, de exemplo, né, de cuidar do outro, da outra, de estar à disposição aqui no mundo, né? A gente veio com missão, né? Todos nós temos uma missão. Que bom que a senhora consegue saber a sua missão e está cumprindo ela. Você que não sabe, contribui aqui com o NASPEC, entendeu? Vamos contribuindo, vamos ajudando, porque isso faz bem pra gente. A gente às vezes pensa, né, que eu vou ajudar o NASPEC, mas eu estou me ajudando, como a senhora falou no início, né? Então, eu acho que isso é um ponto importante. Se ajude ajudando o próximo, né? Exatamente. E eu agradeço a senhora, viu, por ter vindo aqui no Conversa de Preto. O programa está à sua disposição. A gente vai sim exibir, mostrar como é o NASPEC. A senhora fazer também uma chamada aqui daqui a pouco, viu?
chamando as pessoas para contribuir com esse espaço importante, porque são 416 municípios, pessoas vindo da Bahia toda. Né? Um paciente e um acompanhante. E um acompanhante. Quer dizer, além das enfermarias que os pacientes ficam, a gente tem o mesmo número de espaço com leitos, né? Sim. Com camas e acomodação para os acompanhantes também, que são transformados em cuidadores por um projeto, porque eles precisam se sentir mais capacitados para cuidar de seu doente quando forem para casa. Com certeza. Obrigada, viu? De nada, obrigada. Meus amores, um beijo no coração. Feliz São João. Sábado que vem a gente volta aqui trazendo histórias maravilhosas de mulheres incríveis por essa Bahia fora para vocês conhecerem, tá bom? Beijo no coração e até sábado.